Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntos em mais uma aula de redação, certo? Agora dando início ao nosso livro didático. Então, vão lá para a página 22 e 23, essa aqui é a página do livro de vocês, certo? Estou usando ele aqui de forma digital para poder dar aula para vocês. Página 22, certo? E o nosso gênero em foco, como vimos na última aula, é o conto popular. Então, peguem o livro de vocês e acompanhem a leitura, certo? Do conto à notícia, do poema à bula de remédio, do e-mail à tirinha, cada um desses exemplos, além de tantos outros, constitui um gênero textual específico, com características próprias que são organizadas de determinada maneira. Dependendo do que queremos comunicar e do efeito que pretendemos causar ao leitor, selecionamos o gênero mais apropriado à situação comunicativa, certo? Então, o conto, ele é um gênero narrativo por meio do qual é contada uma história de ficção. Caracteriza-se por apresentar um único conflito e por ter um número menor de personagens. Nesse gênero, o tempo e o espaço eles são reduzidos, certo? Então, durante o conto, por ele ter apenas um desfecho, né, ter apenas uma situação, o número de personagens vai ser reduzido e o do espaço também. Como assim do espaço? Você vai escrever a sua história geralmente em apenas um local, você vai escrever um espaço, certo? Por a história ser mais curta. Então, em outros gêneros narrativos, como o romance ou a piada, é também possível identificar os elementos da narrativa e os momentos da ação, mas é a maneira como eles são apresentados que nos ajuda a distinguir um gênero do outro. Então, assim, embora possamos encontrar personagens, narrador e ação em outros gêneros, os contos populares ou tradicionais, ele apresentam características próprias. Então, vamos aqui saber um pouquinho da história. Então, o conto popular, ele existe há muito tempo e apesar de registros escritos antigos datarem cerca de 3.200 anos antes de Cristo, então muito antes disso, o ser humano já contava provavelmente acontecimentos de seu cotidiano, do ambiente onde ele vivia. Ele também fazia questionamentos sobre a sua própria origem, sobre os fenômenos naturais e elaborava suas respostas usando a imaginação para explicar o que iria compreensível, certo? Então, os contos eles vão surgir mais ou menos daí, quando os povos antigos eles iriam descrever situações, né, do seu cotidiano e para eles, imagina que naquela época não tinha os estudos e para eles explicarem o fenômeno da chuva, como é que cai a água da chuva, então para poder explicar isso, eles começaram a criar, inventar histórias que explicassem essa origem, entendeu? Então essas histórias foram passadas de um para outro, então aí vai surgindo o conto popular, certo? Então eu passei uma explicação, contei uma história para o meu povo de como é que acontece o fenômeno da chuva e essas histórias foram contadas e contadas e contadas e assim vai. Então, pessoas contaram suas histórias para outras, né? Que as ouviram, reinterpretaram, adaptando-as à realidade delas, e estas, por sua vez, contaram a muitas outras, espalhando as histórias. Então, isso explica o caráter universal desse tipo de narrativa. Então, tu imagina, é como se fosse a história do telefone sem fio, né? Você conta a história, a pessoa interpreta de outro, e vai contando, e existem várias explicações, várias histórias para o mesmo acontecimento, no caso. Então, aqui. Os contos populares ou tradicionais, eles revelam as características, os valores e a visão de mundo de determinada cultura. Eles não têm autoria reconhecida, pois surgiram do imaginário comum e são contados e recontados oralmente, de geração em geração, preservando a memória de um povo ou grupo. Então, nesses contos, o tempo ele é indeterminado e eles geralmente trazem algum ensinamento. Ó, e veja como está organizada em destino, né? Que é o texto que a gente vai ver ainda no livro de português, que é um texto anterior à situação aqui.
eles vão ter, né, a situação inicial, o conflito, o clímax, desfecho. Então ele vai mostrar como essa história é dividida, certo? Eu não vou ler até porque a gente não leu ainda o texto e não fará sentido, certo? E sobre o enredo. A forma como os fatos são apresentados ao leitor constitui um enredo. Então, em Destino, né, que é o texto que eu falei agora há pouco, os momentos de ação, situação inicial, conflito, clímax, desfecho, eles são organizados em ordem linear. Como assim? Eles são apresentados na ordem que acontecem. Então, em outros contos ou em outros gêneros narrativos, como romance, os acontecimentos também podem desenvolver-se com saltos, antecipações, retrospectivas, cortes ou rupturas do tempo e do espaço, ou seja, de forma não linear. Eles não seguem uma linha, certo? Então, os marcadores temporais, eles são as palavras ou expressões que indicam o tempo ou a passagem do tempo. Então, nesse conto popular, expressões como antes de ir para a guerra e depois de muitos anos, eles comprovam que a narrativa é feita em ordem cronológica. Deixa eu ver se eu passo aqui. Então, para casa, né? Vocês já estão em casa, então, como atividade de casa, o que vocês vão fazer? Vocês vão, essa partezinha aqui de organizar o conhecimento, né? Vocês vão, no caderno, vão fazer essa atividade aqui, ó. Vocês vão fazer esse esquema, ó. Conto popular, aí você vai, ó, defina o conto popular ou tradicional. Vai dizer o que é conto popular ou tradicional. Depois, qual é a autoria do conto popular e vai responder todas essas questões, certo? Então, como atividade, fica fazer esse esquema, certo? Qualquer dúvida, falem comigo pelo Google Classroom. E por aqui vou encerrar a nossa aula, certo? Até a próxima e um cheiro!